Então, a gente vai iniciar hoje a parte final aí da disciplina, né? Essa última semana antes da nossa avaliação, que, como eu falei anteriormente, provavelmente vai ser na próxima semana, que é a parte aí de equações vetoriais que envolve planos e retas, certo? Então, o que acontece? A gente vai ver agora como é que a gente define uma reta, né? E talvez a gente chegue hoje também na parte do plano, como é que a gente define uma reta em um plano utilizando aí pontos que, de certa forma, são vetores para a gente, já que a gente está vendo aí a questão que pontos representam vetores no espaço ou no plano, certo? Tá, então o que a gente tem aqui, né? A ideia principal, nessa primeira parte da reta, é a gente determinar a equação que determina para a gente, né, o que ele uma reta utilizando vetores aí, certo? Então aqui nesse nosso esquema, o que ele é dado, né? Ele é dado um ponto, e além disso, ele dá aqui também, digamos, um ponto genérico, certo? Um ponto conhecido, um ponto genérico. Porque a gente vai, a partir da definição, que para a gente determinar a equação de uma reta, a gente tem que ter no mínimo 2 pontos aí, né? Para encontrar tanto a inclinação como também a inclinação e a direção da reta, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem que ter 2 pontos. Um ponto A, que digamos é um ponto dado para essa reta que você conhece, e esse ponto P é um ponto genérico, certo? E além disso, a gente sabe que toda reta tem uma direção, que a gente pode olhar isso como sendo um vetor, ou seja, a gente pode determinar que existe uma grandeza aí, no caso, uma vetorial, que nos vai dar a direção da reta, né? No caso que ele chamou de V, a esse cara aqui. Então, eu quero saber qual é a equação da reta, então aqui para a gente dá o seguinte, que qualquer ponto genérico, ele é dado por uma seguinte equação. Vou colocar aqui do lado, que é essa equação aqui, ó. Que qualquer ponto é o ponto dado mais t vezes o vetor da direção da reta, certo? Esse A aqui é um ponto dado conhecido, certo? O t é um parâmetro, né, a gente chama de parâmetro aí da reta, certo? E o v é o vetor da direção. Então, com essa equação aqui, de certa forma, isso aqui já é uma equação vetorial da reta, certo? Ela nos dá para a gente qualquer ponto dado conhecendo a direção da reta e conhecendo um ponto genérico, certo? O que acontece? Então, para fazer só um exemplo aqui, ó, um exemplo numérico, no caso aqui, primeiro para o R2, certo? Ou seja, tem um par ordenado aí, x, y. Então, vou passar para cá um ponto conhecido, qualquer ponto, chamar o ponto A aqui de coordenadas 4 e menos 1, certo? E um vetor também conhecido. Cada aqui um vetor de coordenadas pode ser 2 e 1. Certo? Com esses dois caras aí, o ponto A e o vetor, eu consigo encontrar uma reta que vai passar pelo ponto A e vai ter a direção desse vetor aí, que é dado para a seguinte forma. Vou passar para cá, como qualquer ponto é o ponto dado mais t vezes o vetor. Esse cara aqui vai ser 4 menos 1, né, que é o ponto dado, mais t vezes 2 e 1, né, que é o vetor que dá a direção dessa reta aqui. O que vai acontecer agora? O que vai variar aí é esse parâmetro t. O t que não vai dar qualquer ponto que está sobre a reta, né? Visto que ele que é o valor que vai gerar para a gente qualquer ponto em cima da reta. Porque imagina o seguinte, eu vou fazer as continhas aqui, ó. O t é um parâmetro, é um valor real, pode ser um complexo, mas vamos considerar que é um valor real. Eu vou apenas somar ele, multiplicar, na verdade, né? E somar depois os pontos aqui como fosse vetores ou como pontos também faz sentido. Então, aqui será 4 mais 2 vezes o t, né? Multiplicando já o t por 2, e menos 1 mais t vezes 1, né? Que vai dar igual a t. Esse ponto aqui, esse parâmetro, né? Com t, ele não dá qualquer ponto sobre a reta, que tem tal direção, que no caso o
O V aqui vai dar direção e passa pelo ponto A. Então, fazendo um desenho aqui simples. Então, a gente tem uma reta lá. Eu sei que ela tem uma direção, tem um certo vetor V, e eu sei que pelo menos um ponto eu conheço, que é esse ponto A, né? Que nesse caso aqui é o 4 e menos 1. Então, com essa equação aqui, eu consigo determinar qualquer ponto que está sobre a reta, simplesmente variando o parâmetro T. Aí, esse parâmetro T fica em relação, ele pode ser um número real, ou você pode limitar ele, se você quer limitar também a reta. Então, por exemplo, vou limitar aqui o T, ele vai ser maior que zero, maior ou igual que zero, e menor ou igual que 1, certo? É um número real aí, né? Na escala dos reais. Então, para esse valor aí, eu vou simplesmente passar, né, lá para a minha equação vetorial. Então, aqui eu vou passar esse meu novo ponto que eu vou encontrar, vai ter o seguinte componente, né? Vai ter 4 mais 2 vezes o t. O t que não está entre 0 e 1, você vai dar, vou colocar aqui 0, digamos. 0. E a segunda componente é menos 1 mais 0, né? Já que o t aqui estou tomando como 0 nesse intervalo. Então, esse cara aqui vai ter componentes 4 e menos 1. Que, na verdade, é quem? É o próprio A, né? A gente viu lá em cima, é o ponto A que eu passei para cá, ó. Ou seja, ele pegou e iniciou o ponto, né? No ponto A. Então, é como se pegasse aqui, começando no A, e começasse a pegar todos os pontos que estão sobre a reta até chegar no parâmetro 1. Então, quando a gente vai passar para cá o valor de 1, a gente vai encontrar outro ponto, né, sobre a reta, que seria, digamos, a outra extremidade de um vetor aí. Então, o que acontece? Agora eu vou passar para cá o parâmetro 1. Esse parâmetro 1 nos vai dar para a gente também outro ponto. Vou chamar aqui de P, dois asterísticos. Vai ser quem, né? Será 4 mais 2 vezes 1, né? Estou passando agora o 1. Não significa que eu posso pegar só 0 e 1. Eu posso pegar infinitos pontos entre 0 e 1 aí. E aqui seria menos 1 mais 1, né? Que é 1 vezes 1 aqui. Então, esse cara aqui, ele seria o 6 e o 0, certo? Que ali vai ser menos 1 e 1, né? Que é 4 com 2. Vai dar igual a 6. Significa que esse ponto, esse 6 e 0, também está sobre a reta. Em algum momento aqui, em algum ponto, esse ponto aqui, esse P dos asterísticos, ele vai estar em cima da reta. E como eu limitei o meu T entre 0 e 1, significa que ele vai varrer infinitos pontos, ele vai encontrar infinitos pontos entre o ponto A, que é esse 4 e menos 1, até o ponto P lá, que esse valor que eu encontrei aqui, que é o 6 e 0. Por outro lado, também, esse T pode ser número real. Não simplesmente você pode limitar entre 0 e 1, você pode encontrar qualquer valor que você determina a equação de uma reta geral. Não só o ponto a partir do A. Se você pegar, digamos, o valor menor que 0, você vai encontrar valores que estão antes do ponto A, né? Valores para cá. Se você passar valores maiores que 1, você vai encontrar valores que estão após o ponto P aqui que eu encontrei. Ou seja, você vai limitar, você vai encontrar toda a reta, ou seja, qualquer ponto que está sobre a reta. Então, de modo geral, desse lado aqui do PDF, essa pequena equação aqui que tem, ó, é chamada de equação vetorial da reta. Ou seja, qualquer ponto sobre a reta, ela é escrita dessa forma. Um ponto genérico, x1, y1, mais t vezes o vetor que vai dar a direção da reta. No caso que eu chamei de AB, como as componentes desse vetor aí, certo? Então, essa a gente determina a equação vetorial da reta. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Então, vamos supor que existe aí uma reta que passa o ponto A aqui de coordenadas 1 e 2. Vou aumentar um pouquinho aqui. E, além disso, ele tem uma direção, né? De um vetor de 2 e 3 aí, certo? É só você passar para cá os parâmetros. Então, no caso aqui, como ele está no R2, significa que a nossa reta aqui, ele está no plano cartesiano, né? Então, vou passar para cá o x e y. O ponto genérico o ponto conhecido é 1 e 2, mais t vezes 2 e 3. Pronto. De certa forma, se você simplesmente quisesse conhecer a equação, aqui já seria uma equação vetorial, né? O fato que a gente pode
somar aqui esses pontos, né? Multiplicar pelo t, depois somar, e encontrar outra forma, que é a seguinte, né? Que xy, ou seja, qualquer ponto que está sobre a reta, é dado com 1 mais 2 vezes o t, e 2 mais 3 vezes o t. Pronto. Também são equações aí, vetorial da reta, certo? Ok, essa é uma forma. Então, outra forma também de escrever uma equação é escrevendo equações paramétricas da reta, certo? Paramétricas por quê? Porque elas vão aparecer em função de um parâmetro, que no caso aqui é o nosso parâmetro t, né? Pode ser que em alguns livros possa aparecer um parâmetro alfa, beta, diferente de t, mas só questão de referência aí. A ideia é a seguinte, sempre você vai precisar de um parâmetro para determinar vários pontos sobre essa reta aí, certo? Então aqui, o que eu vou passar agora, né? Eu vou passar a equação vetorial. Pode falar. Quem levantou a mão? Não? Ok. Foi sem querer, pessoal. Oi? Foi sem querer. Ah, beleza. Então aqui, ó, a gente já viu o que é uma equação vetorial. Então, isso aqui a gente já, teoricamente, conhece que é a equação vetorial da reta, que é xy, isso se for no R2, lembrando que a ideia segue para R3, se tiver 3 componentes aí, vai seguir, se tiver 4 no R4, vai seguir também a mesma ideia. Então, eu vou ter aqui xy, x1, y1, mais t vezes AB aqui, né, que eu chamei que são as componentes do vetor conhecido que dá a direção da reta, certo? Além disso, existem umas equações chamadas equações paramétricas da reta, que é simplesmente quando você coloca tudo em função do parâmetro, certo? Então, a gente pode reescrever isso aqui, então, xy, eu vou somar os dois pontos aqui, ou dois vetores, aí é questão de interpretação, que ficará o seguinte, né, x1 mais a vezes t, né, a primeira coordenada aí, e y1 mais b vezes t, certo? E lá da teoria de vetores, ou até mesmo de pontos no plano ou no espaço, eu posso dizer que todos os vetores são iguais se suas componentes forem iguais. Aqui, de certa forma, é uma igualdade, né? Ele está mostrando para a gente que isso aqui é uma igualdade. Se são iguais, significa que cada componente aqui corresponde são iguais. Então, significa que o x ele é igual à primeira componente aqui do outro lado da equação, que no caso aqui é x1 mais a vezes t, e, por outro lado, a segunda componente aqui, que é y1 mais b vezes t. Essas duas equações aqui, ó, são chamadas de equações paramétricas da reta, certo? Por quê? Porque ela fica em função do parâmetro t, porque o x1 é conhecido, o a é conhecido, não são valores dados, geralmente, quando você quer determinar a equação da reta, e também do outro lado, né, o y é conhecido, o y1, na verdade, e o b também são conhecidos, são valores dados aí. Então, o que é desconhecido aqui? O xy, que é justamente o que eu quero encontrar, e o t, né? O t é o parâmetro que está variando aí, né? Geralmente, como eu falei, é o número real. Pode variar qualquer número real. Então, essas equações aqui são chamadas de equações paramétricas da reta. Se caso a gente estiver no R3, isso vai só aumentar, né? Então vai ter mais uma equação aí e assim por diante, certo? Então, até agora a gente viu duas equações. A primeira, a equação vetorial, né? Que é essa aqui geral, okay? Que fica como fosse em função das componentes aí, ou dos vetores. E a segunda equação são equações paramétricas. Se eu estou no R2, eu vou ter duas equações. No R3, eu vou ter três equações. São equações que dependem aí do parâmetro t, certo? Então, aqui no exemplo, né, a gente parou lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui. A gente tinha o seguinte, eu tinha determinado a equação vetorial, então, xy, esse cara aqui é 1 mais 2t, e 2 mais 3t, certo?
E a partir daqui, se eu quiser, eu posso encontrar equações paramétricas. Simplesmente eu vou isolar cada variável com a sua correspondente componente. Então, se eu quiser equações paramétricas, simplesmente eu faço x, 1 mais 2t, né, a primeira componente, e o y, ele será 2 mais 3t. Então, essas duas equações aqui são chamadas equações paramétricas da reta. Porque também é uma forma de você determinar qualquer parâmetro ou qualquer ponto a partir de um parâmetro. Se você passar para cá o valor de t, você acha um xy novo aí que está em cima da nossa reta conhecida, certo? Tem um terceiro tipo de equações, que é as equações simétricas, né? Essa aqui já não é tão conhecida, mas, de certa forma, faz sentido a gente falar delas, porque a gente vai isolar o parâmetro t. A gente sabe que a equação depende de um parâmetro, que é conhecido como esse parâmetro t aí, e com isso eu consigo reescrever as equações, tanto faz se estou no R2, R3, utilizando aí dois parâmetros. No caso, o parâmetro, nesse caso aqui eu estou chamando de parâmetro t, né? Que é a equação da reta. Então, bora lá. Eu sei que eu posso escrever x1 mais at, isso aqui é uma equação, e y, esse cara aqui é y1 mais b vezes t, certo? Equações paramétricas. Perceba o seguinte, que uma coisa aqui interessante, que essas duas equações também são equações de retas, né? Porque são equações que estão no plano, né? Cada uma com a sua respectiva coordenada. Quando as duas se encontram, significa que lá é um ponto do R2, certo? Depois a gente pode ver isso utilizando um programa para ver visualmente, né, a questão dos gráficos. Mas é interessante ver que cada uma delas também é uma equação de uma reta. Só que quando a gente faz a junção das duas, no caso aí questão de coordenadas, né, pega uma x, y, a gente vai achar uma única equação também de uma reta. Tá, então aqui, para a gente encontrar equações simétricas, a gente faz o seguinte, a gente vai isolar os parâmetros aí, que no caso é o parâmetro t nas duas equações. Então aqui eu tenho uma equação, a segunda equação, eu vou pegar a primeira e vou isolar aqui o nosso t. Então ficará x menos x1 dividido por a, esse cara aqui igual a t, certo? No caso aqui sempre a diferente de zero, para ter sentido aqui essa equação. E pegar a segunda equação, também vou isolar o parâmetro t. Então ficará y menos y1 dividido para b, esse cara aqui é igual a t. Essas duas equações são chamadas de equações simétricas da reta. Por quê? Né? Porque elas dão para a gente um valor... Pode falar. Por um acaso, se A e B fosse zero, significaria dizer que a coordenada x e y seria no mesmo ponto, então não teria reta, é isso? Exatamente. Se não tivesse o A e B, a gente não ia ter o vetor direção, né, que dá reta. Aí, no caso, você ia estar reescrevendo o mesmo ponto, né, em cima daquela reta, e não estaria determinando quem são todos os valores da reta. Então, aqui a gente tem as equações simétricas. Então, é simétrico porque justamente a gente isola o parâmetro t, né, nas duas, e como o t é sempre igual para os dois, significa que esses valores aí, eles têm mantêm uma proporção, por isso que chama de simétrica, né? Então, os valores tanto para x como para y, eles mantêm o mesmo valor, que no caso aí é o parâmetro t nas duas, certo? E, novamente, se tivesse três equações, ia ter mais uma equação ali, né? Mais uma variável, que seria a z, e também teria mais uma equação simétrica, ok? Então, aqui, lá indo no exemplo anterior, né? Então, deixa eu voltar aqui. Bora relembrar. Tem três equações por enquanto. Tem a equação vetorial, certo? Que é dada para o seguinte, xy é dado como 1 mais 2t, e a segunda componente é 2 mais 3t. Depois, vem a equação paramétrica, ou equações, no caso, são mais de uma, né? Equações paramétricas. Nesse caso aqui, como estou no R2, vai aparecer duas equações, que é x igual a 1 mais 2t, né? Que é só você igualar as componentes correspondentes, e aqui y é igual a 2 mais 3t. Certo?
Beleza. E agora a última que a gente viu, né? Por último, ela é mais uma equação. Deixa eu mudar de cor aqui, deixar aqui. Que são as equações simétricas, né? Que são as equações simétricas da reta. Nesse caso aqui, você isolar o parâmetro t em cada uma delas. Se tivesse aí n equações, você isolaria o t em ambas, em todas, na verdade, e encontraria todas as equações simétricas. E nesse caso aqui, do exemplo, é t igual a x menos 1 sobre 2 e t igual a y menos 2 sobre 2. Simplesmente você isolando o t nas equações paramétricas, certo? Então, tem 3 tipos de equações aí que a gente pode encontrar para mostrar a mesma reta. Sempre lembrando, né? Todas essas equações aqui, tanto a vetorial, as paramétricas e as simétricas aqui, que a gente viu por último aqui, ela representa uma mesma reta que está no plano aí, certo? E tem mais uma agora, que essa talvez a mais conhecida para a gente, que são as equações reduzidas, que a gente está mais acostumado de ver. Né? Só isolar aqui. Tá. Então, bem aqui, a gente vai entrar agora nas equações reduzidas da reta. Que nesse caso aqui, visto que é o seguinte, como eu isolei o parâmetro t em ambas as equações, eu consigo, então, igualar, né? Se t vale para qualquer parâmetro, ou qualquer variável x, y ou z, significa que eu posso agora igualar as equações, né? Tanto para x como para y. Então, perceba aqui, ó, nas equações, no lado aqui, eu isolei o t, né, que são equações simétricas, e pelo fato de que são iguais, né, são iguais a t, eu consigo também igualar o lado que tem variáveis. Então, eu vou igualar aqui que x menos x1 dividido por a vai ser igual a y menos y1 dividido para b, certo? E com essas duas aqui, eu consigo encontrar as equações que a gente conhece mais, que são equações reduzidas, né? A partir das equações simétricas. Que é quando você isola, né, uma variável em função da outra. Geralmente a gente isola, né, o y em função de x. Né? A gente dificilmente vê equações, pelo menos a gente está acostumado, né? A gente vem do nosso ensino básico, equações de retas que são x em função de y, sempre ao contrário, né? Y em função de x. Então, bora ver aqui que dá para fazer os dois casos. Tanto você isolar y em função de x, como x em função de y. Então, eu vou fazer isso aqui, certo? Eu vou deixar x em função de y, depois ao contrário. Então, ficará o seguinte. Que y menos y1, esse cara aqui é b, dividido para a, que multiplica x menos x1. Certo? Estou só manipulando aqui as equações, né? Eu vou isolar o y para ver que vai ficar uma função em torno de x. Então, aqui vai ficar y vai ser igual a b sobre a, que multiplica x menos x1 mais y1. Certo? E aqui eu vou só organizar, só para a gente observar, né? Que são equações conhecidas para a gente. Às vezes a gente só não enxerga como é que elas estão aqui. Ó. Perceba o seguinte, o que é variável, o que não é aqui. O x e y são variáveis, a, b, x1 e y1 são valores constantes, né? São valores que eu conheço a partir dos valores que são fornecidos para a gente. Então, aqui, eu vou só escrever, então, y vai ser igual aqui, b sobre a vezes x menos b sobre a vezes x1 mais y1, certo? O que eu tenho aqui? Ó? Esse b sobre a são valores conhecidos, ele é uma constante, pode chamar de alfa, digamos. E esse termo todinho aqui atrás, ó, também são valores conhecidos. O b, o a, o x1, o y1 são valores dados. Então, de certa forma, são valores que a gente não tem que se preocupar com eles, porque já são conhecidos e vai dar um valor qualquer, real, vou chamar de beta aqui, né? Só para simplificar as equações. Então, significa o seguinte, que a equação que de fato eu estou procurando, que é uma equação reduzida, no caso, a primeira no caso aí, é y igual a alfa vezes x mais beta,
certo? E essa equação aqui é a equação que a gente conhece, está mais, digamos aqui, é acostumado de ver, né? Nossos estudos aí é mais frequente de aparecer. Que a gente conhece como função linear ou função afim, lá dos nossos, na parte de função. Mas aqui para a gente, por enquanto, a gente vai denominar ela como uma equação reduzida da reta, que é simplesmente, né, tem o nosso coeficiente angular, né? Esse cara aqui é o coeficiente angular da reta, e esse cara aqui é o nosso coeficiente linear da reta, certo? A famosa reta AX mais B, né? Que eu chamei de alfa e beta, né? Só para diferenciar um pouco, mas a ideia é a mesma. O legal aqui que você pode ver também, que você pode fazer o contrário. Como eu falei, a gente está acostumado a ver essa função aqui, né? A reta dessa maneira, que é y em função de x. A gente pode também fazer o contrário, deixar o x em função de y. Vai dar a mesma coisa, a ideia. Então, eu vou fazer aqui a continha, eu vou isolar agora o x em função de y. Então, por outro lado aqui, eu vou ter o seguinte. Que x menos x1, esse cara aqui é a sobre b, que multiplica y menos y1. Então, aqui eu vou passar quem? Eu vou passar o x1 para o outro lado, vou passar somando aí, né? Então, aqui será x a sobre b, que multiplica y, menos a sobre b, que multiplica o y1, mais o x1. Aí, novamente, o que eu venho aqui? O a sobre b, ele é um parâmetro, chamado de m, é um valor constante, e todo termo aqui que sobra também é constante, chamado de n, digamos aqui. Então, no final das contas, eu vou ter uma equação, né, uma equação linear aí, da forma my mais n, que também é uma equação da reta. Só que nesse caso aqui está ao contrário, está y em função de x aí. Então, novamente, eu vou ter aqui nossos parâmetros, nosso coeficiente angular da reta, que nos vai dar direção, e esse cara aqui é nosso coeficiente linear da reta. E professor, Pode falar. continua o sinal positivo aí, Tu pode achar positivo, porque no caso eu chamei tudo, no caso aí, o menos b sobre a é y mais x1, tudo chamei de n. Se você quiser mudar, né, no caso deixar sinal trocado, também pode deixar menos ali, que tá certo. No caso que eu chamei tudo, por isso que eu deixei positivo ali. No caso aqui, Porque se a gente fosse deixasse mais explícito, ficaria o seguinte. Antes do senhor definir o parâmetro mn, estava lá, sobe um pouquinho aí essa parte. Estava aí a sobre by menos, né, eu pensei que esse sinal ele se conservava, porque só o segundo parâmetro aí que o senhor colocou como valor de n, entendeu? Não, na verdade, o que é o n? Deixa eu só escrever, deixar claro aqui. É menos a sobre b, y1 mais x1. Agora eu entendi. Tá, obrigado. Entendeu? Aí, nesse caso aí, fica tudo, por isso que fica positivo. Aí, se você quiser, você pode mudar, deixar menos, mas como é que ficaria, né? O n seria mudar, você falar que era a sobre b, y1, menos x1. Aí, quando você passasse para a equação, passaria como menos n. Entendi, obrigado. Certo, então, resumindo aqui, a gente está vendo a parte de equações da reta. Então, o que a gente tem agora, né? A gente tem a equação vetorial, a gente tem a equação paramétrica, ou equações, no caso, paramétricas. A gente tem as equações simétricas. E essa agora, por último, são equações reduzidas. Também conhecida como equações cartesianas, né? Que a gente está mais acostumado de ver aí nos nossos estudos, certo? Então, tá aqui, como eu falei para vocês, tá mais um PDF um pouco melhor para ver. Então, y e x são funções aí, caso são equações que dependem da variável x ou y, dependendo de como você escreve, mas é importante que existem também duas equações para essa reta. Então, no caso lá, no nosso exemplo ainda que a gente pegou, a gente resolveu, a gente vai poder
também isolar os termos e encontrar duas equações reduzidas, uma para x em função de y e uma para y em função de x. Vou montar aqui no PDF, certo? Ok. Então, essa foi a parte principal de reta. Então, a priori é o seguinte, a ideia, sempre que você tem que ter em função de reta, para relembrar aqui, para fechar a parte da reta, que é a seguinte, você tem a nossa reta, como a gente está estudando aqui na parte vetorial, a gente também vai ver essa questão do vetor, é importante, e tem que ter um ponto aqui, né, um ponto A. Então, toda vez que você quer determinar a equação da reta, tem que ter a direção e o ponto. É o mínimo que a gente pode conseguir. É interessante também, né, que, no caso, foge um pouco da nossa ideia de geometria analítica, mas vem da parte de geometria geral, né, euclidiana, geometria plana, que a gente conhece, geometria espacial, que é o seguinte, que basta ter dois pontos para você encontrar a reta, que de fato, né, porque perceba o seguinte, bora supor que eu não tenho isso aqui, eu não tenho vetor, né, mas eu tenho dois pontos. Então, eu tenho o ponto A aqui, né, e o ponto B, que são vetores conhecidos, tanto A como vetor, ponto B. E eu sei, né, que, pela teoria aí, que Euclides nos falou que por dois pontos passa uma única reta. Então, aqui eu deixar essa reta. Pronto. Certo? Como a ideia é escrever a questão vetorialmente, e eu consigo determinar lá das nossas primeiras aulas que um vetor tem uma extremidade e uma origem, utilizando dois pontos no plano ou no espaço, significa que eu posso determinar um vetor V de origem A, extremidade B, ou vice-versa, né? Ou um vetor, vou só mudar aqui de nome, um vetor U, de extremidade B, melhor, de origem B e extremidade A, certo? Então, basta você ter dois pontos que também você consegue. Então, digamos que eu quero encontrar a equação vetorial da reta, ou você pega o vetor V, o ponto A, o vetor V, o ponto B, ou ainda, você pode pegar o vetor U, o ponto A, e novamente pegar o vetor U e o ponto B, que você vai encontrar a mesma reta, certo? Depois você faz o teste, simplesmente pega dois pontos no plano ou no espaço, encontra, certo? Porque muitas vezes acontece o seguinte, a gente está resolvendo alguns exercícios, e a gente quer encontrar a equação da reta ou algo assim, e a gente não tem um vetor, né? A questão é que a gente não tem um vetor, o vetor não é fornecido, mas é fornecido pelo menos dois pontos. Então, com esses dois pontos, você encontra o vetor, e após encontrar o vetor, você pega um dos dois que você utilizou, né, para encontrar o vetor, e acha a equação da reta aí, utilizando o vetor dado, né, no caso, você encontrou o vetor, e o ponto fica no seu critério, ou o ponto A ou o ponto B, certo? Ok. Aí fecha essa parte de equação da reta. Alguma pergunta mais geral aí em relação a essa parte inicial? Alguma dúvida? Ou posso prosseguir aqui? Pode prosseguir, professor. Na sua avaliação, professor, o senhor pretende especificar qual vai ser a equação que a gente tem que usar para encontrar? Geralmente sim, pelo menos acho que no exercício eu deixo claro lá, né, na nossa lista, qual a equação você deve escrever. Escreva a equação paramétrica, no caso, você encontrar equações paramétricas da reta. Tá? Ou então, escreva a equação simétrica, você escreve a equação simétrica da reta. O senhor postou no Cigar já um arquivo, não foi? O senhor falou que aquela lista vai ser como base para a prova, né? Para esse tópico 1. Exatamente, eu deixei a lista lá, basicamente a lista vai ser a base de vocês, a avaliação de vocês. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre retas e planos. Deixa eu só ver aqui antes, como é que tá. Tá, antes de chegar no plano aqui. A gente vai ver alguns conceitos agora, antes de chegar propriamente para encontrar a equação de um plano, que são conceitos, na verdade, que a gente aprende ainda na parte de vetores, né? Mas são aplicados, de certa forma,
em retas. Porque tem o seguinte, a pergunta é, existem alguns problemas. O primeiro, determine o ângulo entre duas retas concorrentes. Então, a gente já viu isso, eu vou só dar uma relembrada. De certa forma, assim, para a gente ligar as coisas, né? Que, na verdade, não é nada novo, é uma teoria que a gente já viu, que é o seguinte, imagina que eu tenho duas retas, eu vou chamar aqui, eu dar nome para elas, eu vou chamar aqui de, esse cara aqui de R1 e esse cara aqui de R2. E essas são retas concorrentes, ou seja, existe pelo menos um ponto de interseção entre elas, certo? Aí eu quero saber o ângulo, né, que essas retas se encontram, né? Então, existe aqui um ângulo alfa, digamos, ou beta, não sei, vou deixar alfa aqui. Eu quero saber quem é o ângulo alfa. Mas acontece o seguinte, que a gente já viu na parte de vetores iniciais, que eu consigo determinar também o ângulo entre dois vetores, né? Se eu tenho dois vetores que passam de uma mesma origem, então, vou colocar aqui, digamos, esse vetor aqui, deixa eu mudar agora, pegar outro, que vai sair da mesma origem, digamos aqui, pronto. Chamar de U esse cara aqui eu chamar de V. E eu consegui determinar o ângulo entre eles, né? Esse ângulo θ aqui, pelo menos eu tenho uma forma de encontrar, que é essa que a gente já viu, né? Que a gente consegue calcular o cosseno do ângulo, que vai ser V1, no caso aqui é U, né? Eu chamei de V ali, mas no meu desenho aqui, o produto escalar de U com V, dividido pelo módulo de U, módulo de V. Né? Essa aqui é uma forma de a gente encontrar o ângulo a partir do cosseno dele. Só que acontece o seguinte, se eu quero encontrar agora, olhando de outra forma, encontrar o ângulo entre duas retas, basta encontrar os vetores que dão a direção da reta. Não necessariamente você tem que saber a reta toda, né? Saber como é que a reta está no plano. Mas simplesmente é você encontrar as equações ou os vetores que dão a direção da reta. Então, por exemplo, se eu tenho duas retas lá, e eu consigo encontrar. Então, tem uma reta R1 aqui, que é dada a seguinte equação vetorial. Aqui vai ser A mais T vezes o V. E vai ter uma reta R2, que vai ter a equação XY. Aqui é B mais T vezes U. Aí a pergunta é a seguinte, eu quero encontrar o ângulo entre R1 e R2 aqui. Então, diretamente, você basta ver quem são os vetores que dão a direção da reta. A gente chama de vetores diretores aí. Então, nesse caso aqui, basta você pegar e retirar, né? Olhar a reta bem, a equação, e retirar quem é o V, no caso aqui, que representa o R1, e quem é o U, que representa aqui o R2. Pronto, com esses dois vetores, você consegue encontrar o cosseno do ângulo e, posteriormente, você vai encontrar o ângulo entre as retas. Por isso que eu falei que no início, para a gente, não é algo tão novo, né? Tipo, são conceitos que são aplicados, no caso aí, uma coisa mais geral, que é reta, não é simplesmente vetores, mas só você utilizando as teorias que a gente viu, inicialmente aí, as ideias, só com vetores você consegue também achar essas coisas aí, no caso, o ângulo entre duas retas, não entre dois vetores, mas, de certa forma, vai ser o ângulo entre dois vetores que estão dando direção de retas para a gente aí. Tá, então aqui eu só estou reescrevendo para vocês o que está acontecendo. O que eu preciso, né, que é o produto escalar entre dois vetores. Eu preciso também calcular a norma dos vetores, no caso aqui a norma euclidiana, que a gente já viu como é que a gente calcula, que é a raiz quadrada dos componentes ao quadrado. E assim a gente consegue encontrar o ângulo entre duas retas simplesmente olhando quem são aí os vetores diretores de cada reta, certo? Isso aqui também é uma ideia que a gente já viu, né, que também é aplicado aí, que é a distância de um ponto à reta, certo? Que não, na verdade é você calcular aí a distância de um ponto que é ortogonal à reta. Então, deixa eu fazer aqui.
Então, bora lá. Vou só fazer a ideia novamente para a gente ficar... No caso aqui está com 3 componentes, vai ficar mais geralzão, mas pode fazer com 2 tranquilamente. Vou traçar aqui uma reta. E, além disso, eu vou traçar um ponto fora da reta. Certo? E eu quero saber a distância do ponto à reta. Sempre que, na verdade, a distância é sempre calculada de forma perpendicular. Ou seja, o cara que você vai traçar aqui, a distância é uma distância perpendicular. Aqui vai fazer 90 graus com a reta. Então, esse cara aqui é o que interessa a gente, né? Essa distância aqui que a gente conhece lá no nosso geometria analítica como distância do ponto à reta, certo? Mas esse cara aqui, a gente sabe calcular como, né? Simplesmente pelo fato que a direção que vai dar a reta, ele é um vetor, né? Vou deixar bem aqui, ó. No caso que eu chamei de V, ele vai ser perpendicular a essa reta imaginária, digamos assim, que é a distância, né, do ponto, no caso eu chamei de ponto P, até a reta. No caso também é conhecido o ponto na reta, no caso ponto A aqui. Então, na verdade, é o seguinte, a distância do ponto à reta, na sua essência, é quando você calcula a distância entre 2 pontos, no mais acha o vetor, ou ainda, quando você calcula o ângulo de 90 graus entre o ponto, né, que foi dado, e o ponto A, que é o ponto da reta. São 2 formas de olhar, para você determinar quem é essa distância do ponto à reta dada, certo? A forma direta, se você conhece o ponto, os 2 pontos, simplesmente você vai calcular a diferença entre eles, né? Que no caso vai dar um vetor. Então, nesse caso aqui, ó, existe pelo menos 2 vetores aqui, que na verdade é o mesmo, só muda a direção, né? Eu vou só mudar de cor, deixar aqui, ó. Esse vetor bem aqui, ó. Tem esse, é um de extremidade A, ou melhor, de origem A, extremidade P. Esse é um, né? Então, a ideia mais geral, para você partir aí para calcular essa distância do ponto à reta, é simplesmente você pegar o ponto, o vetor de origem A, extremidade P, né? Você sabe quem são os componentes, né? A gente vai partir desse princípio, que a gente conhece os componentes tanto do A como do P. Então, aqui é P menos A por definição. E quando você calcular isso aqui, vai dar, no caso aqui eu fiz com 3 componentes, vai dar uma coisa que está no R3. Vai ter 3 componentes. Vai ter x1, y1, z1. Certo? Tá, você encontrou o vetor, né? Nesse caso aqui de origem A, extremidade P. Ou você podia fazer o contrário, que também é da mesma coisa, porque eu não estou interessado em saber quem é o vetor, mas sim a distância, né? Que é o tamanho do vetor. Então, simplesmente você pegar e calcular a norma ou o módulo, né, do vetor AP, que vai dar raiz quadrada, x1 quadrado mais y quadrado mais z1 quadrado. Isso aqui eu vou tirar a raiz quadrada. Pronto. Esse cara aqui para a gente é a distância do ponto A ao ponto P, ou ainda é a distância do ponto P à reta R. Então, tem 2 formas de você interpretar isso aí. Tudo cai na parte de ponto ou de vetor, né? Se você quer encontrar uma equação, a distância entre 2 retas, simplesmente a distância de um ponto da reta A e um ponto da reta B. Você calcula a distância dos 2, você acha a equação que determina a equação, a distância de 2 pontos. Isso é uma forma de calcular essa distância aí. Existem vários outros. Aqui, eu deixei como... deixa eu ver como foi que eu deixei aqui. Eu deixei como produto vetorial também, que é uma forma de calcular, né? Porque se você tem 2 pontos conhecidos, a direção do vetor, automaticamente você consegue encontrar o terceiro vetor, né? Que é justamente a distância do ponto à reta. Então, nesse caso aqui, ó, ele pegou, eu não vou escrever, que já está grande. O que eu tenho aqui, né? Eu tenho o vetor V, que tá sobre a nossa reta, o ponto P, que é um ponto, digamos assim, é um ponto genérico, que eu não conheço, e o ponto A, que é um ponto conhecido. Se eu fizer esse produto aqui, e a diferença dos vetores, ele vai dar para a gente um vetor, certo? Que vai ser a distância ortogonal dos outros 2. Então, vou só fazer o desenho aqui, para a gente também
ligar as coisas. Vou pegar aqui 3. Melhor, vou fazer o seguinte. Colocar assim. Deixa eu fazer melhor. Deixar os 3 vetores mesmo. Vou ter um vetor aqui. Aqui eu estou vendo com outra perspectiva, né? Mas a ideia é a mesma, tá? Outro vetor bem aqui. De tal forma que o ângulo entre eles aqui é 90 graus. Certo? Nesse caso aqui, o vetor é o vetor V, pelo nosso desenho. E o outro vetor, ele é simplesmente a questão aqui da distância, né, do ponto A, que é um ponto que está aqui na origem, até o ponto P, né? Então, para o A ao P, existe um vetor aí, que é o AP ou o PA, né? Esse caso vai depender de como você está vendo, como você quer colocar. Mas existe um vetor aí entre os 2 pontos. E eu sei que lá no nosso produto vetorial, né, da aula que eu fiz para vocês, que existe um terceiro vetor, quando eu faço esse produto aí, que ele é perpendicular aos outros 2, que está apontando para cima aqui, ó. No caso aqui, é V vetorial, aqui para o nosso desenho, AP. Certo? Então, se eu consigo determinar os 2 pontos, a equação, claro, né, eu consigo encontrar esse produto vetorial aqui, ó, como está aqui do lado, né, que a gente já viu como é que faz, como é que calcula, né, que é o determinante da matriz, tem as coordenadas, se for, no caso aí no R3 para cima, né, então vai ser x, y, z, as coordenadas do vetor V, e depois as coordenadas do vetor AP. E perceba que nesse caso aqui, ó, ele está em função, né, de x, y, porque justamente são os pontos que eu não conheço, né, que eu passei aqui em cima para vocês, ó. Aqui, ó. Então, se eu conheço o ponto A de coordenadas x1, y, z1, no caso o ponto P é um ponto genérico, a gente sabe, não conhece, né? É como se fosse um ponto variável. Então, o vetor de origem A à extremidade P é P menos A, né? Que, por definição aqui, vai ser x menos x1, y menos y1 e z menos z1. Esse cara aqui, de certa forma, ele representa um vetor também. Eu não conheço quem é x1, x, y, z, mas pelo fato que se eu determinar quem é x, y, z, eu consigo encontrar quem é o ponto aí. Então, ele fala aqui o cálculo, vou passar aqui. Deixa eu botar aqui em cima. Então, a distância aqui do ponto é também outra forma de calcular, como foi vocês, questão de interpretação do ponto à reta, vai ser dada como uma razão, né? Deixa eu dividir aqui. Entre quem? Vai ser o módulo do produto vetorial da direção da reta com o vetor AP, o PA, vai depender de quem, como está fazendo, dividido pela norma de V. Esse cara aqui não vai dar também a distância do ponto lá que eu quero descobrir, do ponto P à reta, que no caso aqui passa pelo ponto A. É uma forma também de calcular. Então, aqui no nosso exemplo, a gente vai fazer as continhas para encontrar lá. Então, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem uma reta que está no R3. O nosso X, aqui, percebe que já dá para a gente equações paramétricas. Ele poderia dar simplesmente para a gente só 2 pontos, e a partir dos 2 pontos encontrar que são a reta vetorial, depois a reta simétrica, depois parâmetros, mas aqui dá direto para a gente quem é a equação da reta paramétrica. Então, x menos 1 mais 2t, o y é 2 menos t, e o z é 3 menos 2t. Certo? Essas aqui são as equações paramétricas de uma reta que está, no caso, aí no R3, né? Se eu tenho 3 equações, significa que ele está no espaço tridimensional. Ok. E eu quero saber quem é a distância do ponto, no caso, ele dá o ponto, um ponto P, de coordenadas 2, 1
e 4 aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Tem duas formas. Você pega direto um ponto que está na reta, que é perpendicular a esse cara aqui, e calcula a distância, né? Como a gente viu aqui no primeiro caso. Mas acontece o seguinte, que a distância nem sempre você vai encontrar um ponto que é perpendicular à reta, né? Ou seja, deixa eu fazer o desenho aqui, ó, que seria um contra-exemplo. Eu tenho a reta, eu tenho um ponto aqui fora, né? E a ideia de você encontrar a distância é você encontrar essa reta bem aqui, digamos, né? O valor que vai do ponto A aqui, digamos, um ponto dado, né? Até o ponto P. Essa aqui é a distância, né, que eu quero encontrar, certo? Só acontece o seguinte, isso só é válido se esse cara aqui for 90 graus, né? Se eu conseguir determinar que do A até o P é 90 graus. Só que nem sempre isso é possível. Que seria um caso se você tiver um ponto, sei lá, bora imaginar que o ponto que passa sobre a reta que a gente conhece é esse ponto aqui, ó. Um ponto B. E aqui, né, nesse caso, não daria para determinar esse cara bem aqui, ó. Deixa eu fazer a reta. No caso, essa distância aqui, ela não seria a distância do ponto P ao ponto A reta, porque não é perpendicular. Sempre a distância de um ponto a qualquer, no caso aí, qualquer região, ou um plano, ou uma reta, ou até um sólido, ele tem que ser perpendicular. Então, nesse caso aqui, a nossa reta vermelha não seria perpendicular. Então, não daria para calcular. Mas, como a gente viu, eu consigo encontrar a projeção dele, que é, na verdade, esse cara aqui, ó, né? Se a gente for olhar para o desenho, é a projeção do ponto, no caso do ponto, pode ser o vetor, no caso, né? Do vetor de origem, digamos, B e extremidade P sobre a reta, no caso aqui, ó, chamar de R. Esse cara aqui para a gente não vai dar para a gente também um vetor. Aí, nesse caso, a gente vai calcular o módulo dele e acha quem é a distância do ponto à reta. É uma forma de calcular, certo? Que é o caso mais geral, né? Porque nem sempre, como eu falei, nem sempre eu consigo encontrar um ponto que é perpendicular ao ponto P. Se caso for, tranquilo. Não precisa você calcular o produto vetorial, porque simplesmente é a distância entre dois pontos, que a gente já viu, né? Que é o módulo lá, ou a raiz quadrada dos componentes ao quadrado. Se isso não acontece, que de fato é o que mais geralmente, tem que calcular a projeção sobre a reta, e depois calcular o módulo dele, que gera essa nossa fórmula bem aqui que a gente viu anteriormente. A distância do ponto a uma reta. Certo, então aqui eu tenho equações da reta, paramétricas, eu tenho um ponto, eu quero calcular aí a distância do ponto à reta. E como eu falei, nesse caso aqui, eu consigo achar, né, de cara quem é o ponto e quem é o vetor, né? Basta olhar quem é a reta aqui, ó. Eu consigo extrair essa informação simplesmente olhando aqui quem é o ponto. O ponto A, que digamos é um ponto fornecido, ele é quem? Eles são os valores aqui que não acompanham o parâmetro T, que é menos 1, 2 e 3. E os caras que estão acompanhando o parâmetro T é o vetor, né, que vai dar a direção da reta, que é 2, menos 1 e menos 2. Certo? Então, eu consigo extrair daqui, pelo menos, eu sei quem é o ponto que passa a reta e o vetor que dá a direção da reta. Se você quisesse, você poderia tentar ver se esse ponto A aqui, ele é perpendicular ao ponto P. Se ele for perpendicular a esse ponto P, você não usaria, digamos, essa fórmula aqui, né? Você simplesmente calcularia a distância do ponto A ao ponto P, calculando a norma dele, né? O módulo aí, entre os dois pontos. Mas, possivelmente, significa que esse ponto A aqui não é perpendicular ao ponto P. Vou deixar aqui como um exercício para vocês. Digamos que a distância do ponto A ao ponto P, né? Eu gosto de saber, você simplesmente calcular aqui um vetor de origem A, extremidade P, e depois
chama de U, digamos. Depois calcular o módulo de U. Se você pegar os dois vetores, fazer A escalar P, encontrar que esse cara aqui é zero, a gente viu por definição que dois vetores, né, são ortogonais se o produto escalar entre eles é zero. Então, significa que o vetor A é escalar ao ponto P, aqui, ao vetor P. Aí sim, daria direto para você calcular. Mas não é o nosso caso aqui, a gente quer um caso mais geral. Então, olhando aqui, as continhas que foram feitas já. Aí, como eu falei, eu já tenho o vetor e o ponto A. O vetor e o ponto A, simplesmente, se você olhar, né, para a equação vetorial ou equação paramétrica, você já encontra, não precisa você fazer conta. Então, deixa eu repetir aqui. O vetor V tem parâmetros 2, menos 1 e menos 2. E o ponto A é menos 1, 2 e 3, certo? E, no caso, o ponto genérico, melhor, o ponto que eu quero calcular a distância, ele está aqui também, né? O ponto P. Então, para isso, eu tenho que terminar o vetor de origem A, extremidade P, que vai ser P menos A. Então, simplesmente fazer a diferença aqui das coordenadas de P menos as coordenadas de A. Nesse caso aqui vai ser 3 menos 1 e 1. Pronto. Com essas três informações aqui, eu consigo, de modo geral, encontrar a distância do ponto A, ou melhor, do ponto P, a reta que tem a direção de V e passa pelo ponto A, certo? Então, outra conta que ele fez aqui foi calcular o produto vetorial de V com o vetor AP. Vou só reescrever aqui. Então, aqui é IJK. As componentes do V, que é 2 menos 1 menos 2. E as componentes do AP, que é 3 menos 1 e 1. Você, como a gente viu na nossa aula anterior, calcula o determinante dessa matriz, 3 por 3, e você vai achar um vetor, né? Nesse caso aqui, é o vetor de componentes menos 3, menos 8 e 1, certo? Pronto. E para finalizar, para encontrar realmente quem é a distância do ponto à reta, você vai fazer o seguinte, você vai calcular então, a distância do ponto P à reta, que tem a direção daquele ponto, do vetor V e passa pelo ponto A, é dado por essa expressão aqui. A norma do produto vetorial, né, de V com AP, que é a norma desse vetor aqui, ó. Então, a norma de menos 3, menos 8 e 1, dividido, né, pela norma do V. Que no caso aqui, ele está normalizando para encontrar a projeção, né, na verdade, do ponto A, do vetor AP sobre a reta R. Então, aqui, a norma do V. Vamos calcular as normas aqui e ver como é que vai dar, né? Então, primeiro, a norma desse cara aqui, ó, menos 3, menos 8 e 1. Isso aqui é a raiz quadrada de cada componente ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, menos 8 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso aqui a gente tira a raiz quadrada. Aqui para nossas continhas, isso aqui vai dar raiz quadrada de 74. Acho que é isso. 9, 64. É isso. E depois também precisa da norma ou do módulo do V, né? Esse cara aqui é o módulo. As componentes são 2, menos 1 e menos 2. Então, isso aqui me dá a raiz quadrada, 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Pronto. Aí, novamente, eu vou calcular. Isso aqui vai me dar a raiz quadrada de 9, né? 4, 8, 9. Cada aqui é 3, visto que a gente está calculando a distância aí. É mais ou menos 3, mas nesse caso ficará 3 positivo. Então, pronto. Por definição, nesse caso aqui, a distância do ponto à reta
é dado por raiz de 74 por 3 unidades de comprimento, certo? É de modo mais geral. Ou seja, então, essa aqui é a equação geral para você encontrar. Na verdade, não é uma equação, é a forma mais geral que você encontrar a distância de um ponto à reta, sendo que a reta e o ponto não são perpendiculares. Se caso for, tranquilo, apenas calcula a distância entre os dois pontos. Se não for, tem que utilizar essa ideia aí de projeção, né? Nada é a projeção de um ponto, você calcula a norma dele, a projeção de um vetor, calcula a norma dele e vai dar a distância entre o ponto e a reta, certo? Tranquilos? Perguntas? Deixa eu ver que horas são, tá quase caminhando para o final. Deixa eu ver que eu vou até onde. Vou fechar essa parte aqui ainda das equações, que na verdade também são todas ideias ainda na parte de vetores, só que são aplicadas ainda na parte de retas. Então, bora lá. Primeiro é o seguinte, a questão das posições de retas. Também é uma coisa que a gente já conhece, de certa forma, que basicamente tem 3 tipos de situações. As retas podem ser concorrentes, né? Ou seja, as retas podem se tocar em pelo menos um ponto. Posso ter 2 retas aí, digamos assim, e vão se tocar em pelo menos um ponto, chamado de retas concorrentes, esse caso aqui. O segundo caso são retas paralelas, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter retas que são paralelas, ou seja, eu tenho a mesma direção, tenho o mesmo coeficiente angular, as duas. Então, nesse caso aqui, são retas que não se tocam, são retas paralelas. E ainda, tem um terceiro caso, que é um caso bem geral, que são retas reversas. Esse caso aqui é o caso em que eu estou envolvido já no espaço, né? Porque é como se tivesse 2 planos, né? Que não são... não pertencem ao mesmo plano. E existem retas, que nesse caso são retas reversas aí. Que elas não se tocam e pertencem a planos diferentes, não são coplanares. Vou tentar fazer o desenho para vocês aqui. Uma ideia é o seguinte. Imagina que essa minha figura aqui, ela é um plano, certo? Chamar de alfa. É um plano, aí não pode ser o R2, digamos. E pegar outro plano aqui, outra figura. Deixa eu fazer aqui. Como é que eu posso fazer para ficar diferente? Pode ser assim. Aqui também é outro plano, chamado de beta, certo? Então, 2 planos aí. Esses 2 planos são planos que eles, de certa forma, eles não têm uma interseção de modo geral. Mas por eles, eu sei que passa a reta. Então, eu vou ter uma reta aqui, nesse plano, digamos aqui, ó. Vou passar uma reta que uma parte vai estar contida nesse plano. E também aqui no outro plano também vai passar uma reta. Assim, digamos. Essas retas, de certa forma, elas nunca vão se tocar, e além disso, elas pertencem a planos diferentes, né? É como se fosse universos diferentes. Então, esse caso aqui, chamam de retas reversas, porque em nenhum momento vão se tocar e pertencem a planos diferentes. Ou seja, os planos não são coplanares, não pertencem ao mesmo espaço, e além disso, as retas que pertencem a cada plano deles também não vão se tocar. Então, esse caso, vou chamar de retas reversas aí, certo? Ok, então como é que a gente faz agora para saber, algebricamente,
como é que cada reta dessa, de fato, né, cada situação dessa é verdade. Quando é que vocês são concorrentes, quando é que são paralelas, e quando é que vocês são reversas, certo? Os dois casos principais que a gente pode ver, que envolvem apenas vetores, que a gente já viu, de certa forma, que é a questão de vetores paralelos ou vetores que se tocam em algum ponto. Então, primeiro, a pergunta é, eu sei quando dois vetores são paralelos, né? A gente já viu isso anteriormente. Tem dois vetores aqui que podem ter o mesmo sentido ou não, né? Mas é importante que são paralelos. Aqui o U e o V. E a gente viu que lá, deixa eu dar as componentes aqui, as componentes do, eu vou chamar de ABC, e as componentes do V, eu vou chamar de X, Y, Z. E para a definição que a gente já conhece, dois vetores são paralelos se existe uma constante de proporção entre eles, né? No caso, em relação aos componentes aí. Então, nesse caso aqui, U é paralelo a V se somente existe uma constante, chamei de K lá, de proporção, quando você faz a razão das componentes de cada um dos vetores. Então, aqui será, o K seria A sobre X, que seria igual a B sobre Y, seria igual a C sobre Z. Então, aqui mantém, né, uma constante de proporção. Então, nesse caso aqui, de fato, existe os vetores são paralelos, mas a gente já viu no nosso início da aula que toda reta é dada por um vetor, né, que dá a direção dela. Então, se você encontrar os vetores que dão a direção da reta, significa que eu consigo também determinar se essas retas são paralelas ou são concorrentes. Então, simplesmente, né, vou ter os dois primeiros casos que vão cair apenas em um. Então, eu tenho uma reta aqui e outra reta aqui. Agora são retas, mas a gente viu, né, que cada reta tem o seu vetor, que vai dar a direção, no caso, vetor U, e aqui é vetor V, certo? A pergunta, na verdade, só faz mudar o sentido da pergunta, mas a resposta é basicamente a mesma dos vetores. A pergunta é, quando é que eu sei que essas retas são paralelas ou concorrentes? É só fazer a ideia de questão de proporção aí, questão da proporção dos dois vetores. Caso eu encontrar uma proporção entre U e V, ou seja, se existir uma proporção K entre U e V, então, de fato, as retas aqui são paralelas, chamar de R, né? R1 é paralelo a R2. Caso não exista, né, então, ou seja, U é diferente do que KV, né? Algum valor vai ser diferente, né? Alguma razão. Nesse caso aqui, as retas não são paralelas, são concorrentes. Em algum momento vão se tocar. Então, R1, no caso não tem uma simbologia, mas em algum momento vão se tocar em relação a R2, certo? Esse então vai cair, esse primeiro caso, em dois casos. O caso particular aí, a gente pode dizer que o caso de concorrentes é um caso particular de retas paralelas, né? Porque se não são concorrentes, são paralelas e vice-versa, certo? Pergunta, as retas, só ver aqui. As retas concorrentes só se tocam em um ponto. Não, pode tocar em mais de um ponto. Mas não na geometria euclidiana, né? Como assim não geometria euclidiana? A geometria euclidiana não tem como cruzar duas retas mais de uma vez, tem? Essa vai ser a mesma reta. No caso aí, na verdade, é questão só de teoria, né? Se as duas retas que tocam mais de uma vez, é a mesma reta, no caso aí. É aquela questão. Existe. Pega um vetor que tem a mesma direção, mesmo comprimento e mesmo sentido. Existe dois? Existe. É só tu pegar ele mesmo. É tipo isso, né? Então, tem uma reta que se toca com ela mesma mais de uma vez? Tem. Ela se toca com ela mesma mais de uma vez. São retas... É a mesma reta, no caso aí. Isso é quase uma pegadinha. Mas fazer o quê, né? Tá
a teoria a gente tem que seguir. Beleza. Então, aqui, ó, eu tenho duas retas. No caso aqui, ele já dá as equações paramétricas. Eu só quero verificar se são paralelas, se são concorrentes aí, né? Se vão tocar em um ponto. As contas estão feitas aqui, eu não vou repetir, tá finalizando a aula. Que é o seguinte, então, daqui, ó, das retas, eu consigo já tirar que são vetores. Basta a gente olhar, né, os caras que estão acompanhando aí o parâmetro t, né? Tanto da R1 como da R2, é só você olhar lá, né, quem é x, y, z, os parâmetros que estão acompanhando o parâmetro t. No caso ali da reta R1 é 1, 2 e 1, menos 1, tá aqui, ó. E da reta R2 é 4, 8 e menos 4. Bem aqui. Eu vou fazer agora a razão entre os parâmetros. Tanto faz no sentido, né? O R1 para R2, o R2 para R1, tanto faz também. Se existir uma constante, a mesma proporção, vão ser paralelas. Então, calculei aqui a razão entre eles, do K. Encontrei aqui que o K ele é diferente, né? Ou não, deixa eu ver aqui. Passei direto nas contas. Deixa eu fazer as contas aqui, senão vou acabar me perdendo. Então, V1, se encontrar que existe um K, que é dessa forma aqui, são paralelos. Então, o V1 é 1, 2 e menos 1. O K seria a nossa proporção. E aqui é 8, 4, 8 e menos 4. Certo? Então, o K aqui é só dividir, né? No caso, eu mantenho, vou fazer 1 para 4, depois 2 para 8, e depois menos 1 para menos 4. Então, tudo aqui de fato é 1/4, né? Então, o K é o mesmo aqui para todos. Se o K é o mesmo, então significa manter a constante de proporção entre eles, logo elas são paralelas às retas aí. Se pelo menos um desses seja diferente diferente de 1/4, não é diferente, então no caso não seria paralelas, mas sim concorrentes, certo? Ok, aí você fecha a parte de retas, aí no caso a gente vai entrar agora em planos. Acho que deu certinho lá no que eu queria falar. E na próxima aula a gente fecha a parte do plano aí. Como é que a gente faz para encontrar a equação vetorial de um plano, ou no espaço, ou também relativamente no plano. Certo? Perguntas? Tudo certo.